TV Shalom apresenta. Na nossa conferência aqui na CPAD, o tema é a verdadeira face do neopentecostalismo. O culto neopentecostal, ênfase, liturgia e prioridades. Pastor Janderson, qual a sua visão hoje sobre esse tópico? Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus, amém? Amém. Primeiramente, eu queria externar a minha gratidão à pessoa do pastor Marinaldo Alves, e bem como todos os companheiros que compõem essa mesa, um projeto que nasceu, que ainda está em processo de desenvolvimento. Estamos na segunda edição e temos certeza que é algo que nasceu do coração de Deus para expandir, trazendo oportunidade para muitos que, de alguma maneira, não têm condições, não têm, de alguma forma, um direcionamento específico, e eu creio que desta forma estaremos produzindo algo substancial para a nossa elevação espiritual. O pastor Marinaldo Alves, o grande idealizador e mentor deste projeto, quando nos convidou a fazer parte desta realidade do nosso tempo, para mim foi um grande desafio. Digo isto porque tratar de assuntos que, de alguma forma, gera polêmica em nosso tempo é bastante complicado. Mas nós somos chamados por Deus como apologetas, defensores do cristianismo clássico, do evangelho pleno, e por isso estamos aqui nessa manhã. O tópico que nos é abordado aqui e nos é outorgado a oportunidade da fala, vem tratar precisamente sobre o culto neopentecostal, a sua ênfase, a sua liturgia, bem como as suas prioridades. De forma precisa, nós podemos classificar os cultos neopentecostais como sendo de caráter entusiasta. E quando me refiro a um caráter entusiasta, eu tenho por obrigação de dizer que se trata de uma forte ênfase em uma liturgia envolvente, empolgante e com supostos milagres, curas e também exorcismos. O que nós podemos observar, e está aí bem latente para quem quiser perceber, é que a maioria dos neopentecostais, eles têm uma fé superficial. E não só uma fé superficial, mas também não são muito conhecedores das Sagradas Escrituras. E quando nós pontuamos esta verdade plena, nos preocupa em saber que há muitas pessoas que se tornaram seguidores deste movimento e que de alguma forma estão indo na contramão daquilo que está estabelecido pela doutrina sagrada. Nós verificamos que
pelo fato de existir esta superficialidade, eles são remetidos ou estão sendo considerados como presa fácil de perniciosas heresias, de lobos vestidos de cordeiro. E pasmem, o grande resultado disso tudo, desta superficialidade da fé, se revela basicamente, ou se manifesta por intermédio de uma vida imatura, onde há manifestações da própria carne. E quando há manifestação da própria carne, é oportuno dizer que justamente estão divorciados do fruto do Espírito. Eu não estou querendo dizer com isso que todos os irmãos neopentecostais são leigos, porque de certa forma não são. Mas posso assegurar com propriedade e vos dizer que a hermenêutica praticada por esse movimento está totalmente comprometida. E desta forma, tendo a sua hermenêutica comprometida, serão levados a grandes tendências que têm surgido. Serão vítimas fatais do empirismo. Serão vítimas fatais do misticismo e também do materialismo. Tendências essas que são nocivas à fé cristã. O que nós percebemos ainda no contexto da liturgia do culto neopentecostal é que a prioridade deles é estarem sempre inovando, é estar trazendo coisas novas para que a cada dia que passa torne as suas reuniões atrativas. Inovações essas que de alguma forma fogem a um padrão, foge a um modelo, foge a um dogma. Em algum tempo atrás, em algum lugar do Brasil, em alguma igreja que foi fundamentada, há uma liderança que achou por bem, preste atenção nisso aqui, há uma liderança que achou por bem inovar o seu padrão do ato batismal. E qual foi a providência que ele tomou para tornar este ato atrativo para os seus seguidores, para os seus fiéis? Reunia-se com todos eles em um espaço alugado. Agora, o que não poderia faltar neste espaço não era simplesmente um tanque ou uma piscina para o ato do batismo. Precisaria ter um tobogã. Analisem comigo. Para que pudesse divertir os seus fiéis. Não satisfeito com tudo isso, em seu ato da Santa Ceia, pastores, senhores e senhoras, ele decidiu não mais usar o tradicional suco de uva, usado ano após ano pela igreja, mas decidiu substituir pela Fanta Uva. Isso é para que vocês possam ter uma noção das aberrações que têm surgido, das práticas que estão diretamente divorciadas do padrão bíblico. E para finalizar
a minha fala neste tópico, eu preciso dizer que as suas prioridades estão inteiramente relacionadas a novas revelações. E isto se aplica ao que eu vos falei alguns minutos antes. A liderança desse grupo, ele exerce um senhorio sobre os seus fiéis acima daquilo que Cristo estabeleceu para a sua igreja. Eles estão, de alguma maneira, fundamentados em uma pseudo-autoridade espiritual. E quando se apropriam desta pseudo-autoridade espiritual, eles colocam sobre os seus fiéis uma espécie de cabresto. E quando eu falo sobre esse cabresto, eu preciso dizer que há dois extremos com relação a esta liderança. No primeiro momento, eles estão preocupados precisamente com o dinheiro e as ofertas voluntariosas dos seus fiéis. No outro extremo, eles estão preocupados não só com o dinheiro, mas também com as almas, com a alma propriamente dito. E nesse primeiro momento, funciona da seguinte forma. Eles acabam induzindo os seus fiéis a darem a melhor oferta possível. E depois que assim fazem, não importa mais o que eles vão fazer daqui para frente. Eles não se preocupam se eles voltarão para casa e se irão praticar aquilo que está prescrito na palavra de Deus. Funciona da seguinte maneira: vocês ofertam e depois vocês podem fazer da sua vida o que vocês bem entenderem. No outro extremo, no outro ponto de vista, quando eles estão preocupados com a alma e sob essa perspectiva da pseudo-autoridade espiritual, eles chegam a impor sobre os seus fiéis que não devem dar nenhum passo, não devem realizar nenhuma atividade sem que antes venha consultar a sua liderança. Então, o que nós observamos, e preciso dizer que a nossa exposição aqui não é contra os irmãos neopentecostais, mas a nossa exposição é contra o sistema neopentecostal vigente no nosso tempo. O misticismo religioso disfarçado de fé evangélica. Pastor Jandes, qual é a sua visão sobre este tópico aí? Nós iremos precisar acelerar um pouco devido ao curso do relógio, mas, de forma prática, todo o assunto aqui abordado, se vocês percebem, é uma cadeia. É uma teia onde uma coisa vai complementando uma outra coisa. E o que nos deixa feliz, ou felizes, nessa manhã é que nós não somos vítimas do pragmatismo religioso. Então isso nos dá a liberdade e autonomia para combater tais práticas. Mas eu preciso conceituar o que vem a ser o misticismo. O misticismo nada mais é do que o conjunto de normas ou práticas que tem o intento, o objetivo, a pretensão de conduzir o homem em contato direto
para com Deus. Aí não está o problema, nem a ferida da coisa. A questão é que todos aqueles que são levados dentro do contexto do neopentecostalismo, diga-se de passagem, a praticarem tais misticismos, eles não conseguem sustentar as suas ideologias sem que antes sejam capazes de prescindirem da Bíblia Sagrada. Como já foi dito pelo pastor Marinaldo Alves, eles asseveram que as experiências particulares, o seu lado empírico, está, de alguma maneira, acima das bases da palavra do Senhor. E desta forma, eles acabam assassinando, eles acabam violando a suficiência da palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a Bíblia, ela é viva. E não só é viva, mas ela é eficaz. Então isso nos leva a crer que a Bíblia por si se completa, ela já é suficiente. Então o experiencialismo não pode sobrepor as bases doutrinárias. E é justamente por conta de tais comportamentos e novas tendências, novas ideologias, que nós percebemos em algum lugar alguém aparecer, eu fiz questão de destacar aqui, com fitinhas no braço, com medalhas de símbolos bíblicos, ungindo portas e janelas com azeite, colocando sal com o intento de expulsar os maus olhados. E não fique boquiaberto, porque isso tem uma realidade. Há pessoas que ainda acreditam que maus olhados podem adentrar na sua casa. E desta forma acabam neutralizando a suficiência de Cristo na sua vida. Há ainda aqueles que gastam valores consideráveis para se apossarem de azeite que supostamente, dizem eles, que são oriundos de Jerusalém, da cidade santa, e por conta disto tem um poder sobrenatural para trazer resultados. Mas a Bíblia vai dizer também em João capítulo 16, versículo 13, eu peguei essa unção pentecostal aqui do pastor Márcio, que quando Cristo estava advertindo ou orientando os seus discípulos a respeito da vinda do Espírito Santo, ele disse que quando o Espírito Santo viesse à terra, haveria de nos guiar em toda a verdade. Jesus não disse que o Espírito viria à terra para trazer para nós novas verdades. Jesus disse que ele viria nos guiar, nos conduzir, nos direcionar na verdade que já estava estabelecida. Então nós podemos nesse momento, com a autoridade de Deus, dizer que nós repudiamos essas práticas. E para finalizar, como disse Martinho Lutero, ele disse que todo ensinamento que esteja divorciado da palavra de Deus deve ser fortemente rejeitado e combatido. E ele complementou, ainda que esses ensinamentos venham a fazer com que chova milagres todos os dias.